Este aqui é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Aqui existem vários documentos que falam da história de civilizações antigas, inclusive do Egito. Você conhece alguma coisa sobre o Antigo Egito? Pirâmide. Faraó. Cleópatra. Primeira pirâmide, depois esfinges, faraós. Quase todo mundo, quando a gente fala no Egito, lembra das esfinges, das pirâmides, da Cleópatra. Lembra ao mesmo tempo de um país misterioso e conhecido. Na teleaula de hoje, nós vamos desvendar alguns mistérios do Egito Antigo. De onde vieram os povos que formaram o Egito? Qual a importância do rio Nilo para eles? E o que eles tinham de especial para permanecer até hoje na nossa imaginação? Como viviam, que Deus adoravam? Conheça a história de um rio e de homens e mulheres que adoravam esse rio e que trabalhavam ao seu redor. Um povo tão sério que foi o primeiro a se preocupar com a vida após a morte e tão vaidoso que inventou a maquiagem. Com vocês, o Egito. O Egito é um imenso oásis que fica no nordeste do continente africano, bem aqui. O Nilo, que disputa com o rio Amazonas o título de rio mais comprido do mundo, forma um vale entre o deserto do Saara e a Arábia. O Nilo nasce no coração da África e entra no Vale do Egito. Aí, ele corre no meio de duas cadeias de montanhas, formando a região do Alto Egito. E depois se divide em muitos pequenos rios que formam o seu delta. Essa região é o Baixo Egito. Todo verão, o rio transborda e sai do seu leito por causa das chuvas tropicais em sua nascente e do degelo das montanhas do Alto Egito. Quando o verão acaba, o rio volta para o leito, deixando uma camada de terra muito fértil. Isso faz com que os egípcios possam colher até 2 vezes no mesmo ano. Esta aqui é a Sala do Egito, no Museu de Antropologia e Etnologia da USP. E este aqui é um papiro, que é um papel inventado pelos egípcios. O papiro tem esse nome porque é feito de uma planta chamada papiro, que nasce justamente às margens do rio Nilo. Além do papiro, os egípcios criaram várias outras técnicas e linguagens totalmente revolucionárias que ajudaram no desenvolvimento da comunicação entre os homens. Vários tipos de tinta e os hieróglifos. Isso mesmo, hieróglifos. Essa palavra estranha é o nome que se dá aos símbolos que os egípcios usavam para escrever. E foi assim que nós ficamos sabendo de uma lenda que explicava a origem das terras férteis. Osíris, o rei Sol, foi assassinado por seu irmão Sete, o rei da escuridão. Ísis, que era ao mesmo tempo irmã e mulher de Osíris, chorou sua morte durante a noite toda e pediu a seu filho, Horus, que vingasse a morte do pai. Depois de uma dura luta, Horus derrotou Sete e Osíris ressuscitou. Osíris era o sol, Sete, a noite. As lágrimas de Ísis são as enchentes do Nilo. E Horus é o amanhecer que traz o sol de volta. Essa lenda é muito antiga, quase tão antiga quanto os primeiros povos que habitaram o Egito. Vamos agora ao Egito Antigo, há 6.000 anos antes de Cristo. É nesta época que um grupo formado por pastores nômades chamados camitas chega ao Vale do Egito. Diante de tanta fartura, passam a adorar o rio Nilo como a um deus. Os camitas deixam a vida nômade de deslocamentos constantes para aproveitar as boas colheitas. Diversos clãs ou famílias se juntam para formar os nomos. Os nomos se tornam principados, onde o príncipe é o nomarca. Vamos pensar um pouco. Para quem é nômade, é mais fácil viajar em grupos pequenos. Mas quando o grupo chegou às margens do Nilo, se fixou. Para aproveitar melhor a época das enchentes, era preciso construir barragens, represas, canais. E isso é tarefa para muita gente. Um grupo pequeno jamais daria conta. Daí a origem dos nomos. À medida que as colheitas foram aumentando, os nomos se organizaram em 2 reinos. O reino do Alto Egito, representado pela coroa vermelha, e o reino do Baixo Egito, representado pela coroa branca. Finalmente,
os dois reinos se juntaram e formaram o Antigo Reino. Este é o ano 3500 a.C. Mênes, um chefe militar, unifica os dois reinos do Egito. Temos o nosso primeiro faraó. 3000 a.C. O faraó Zézer instala a capital do império em Mênfis. O império se expande. Zézer inicia a construção das pirâmides. Querida filha, genro e netos. Chegamos ao Egito e já fomos ver as pirâmides. E dentro das pirâmides, conhecemos vários túmulos dos faraós. Esses egípcios entendiam de geometria, e isso há quase 5.000 anos atrás. Daqui a gente vê que o Brasil, com seus 500 anos, ainda é um garoto. E a sua mãe e eu estamos nos sentindo dois brotinhos. É muita história mesmo. Até agora você só viu o período do Antigo Reino, que só terminou com a invasão dos líbios e com as lutas dos militares entre si. Um reino que só voltou a se unificar muitos anos depois. Quantos? Acompanhe na nossa linha do tempo o período do Médio Reino. 2100 a.C. Os faraós fixam a capital na cidade de Tebas. 2040 a.C., os príncipes de Tebas conseguem unificar o reino novamente. Fica restabelecido o poder central do faraó. 1780 a.C., o Egito é invadido pelos Hicsos. Eles vêm da Arábia e não há como resistir aos seus cavalos e armas de ferro. Aqui termina o Médio Reino. Foi só por volta de 1500 a.C. que os egípcios conseguiram expulsar os Hicsos. Nesse momento começou o Império. Durante 4 séculos, eles viveram em paz. Ricos e poderosos expandiram suas fronteiras. Veja só. Primeiro foram até a Síria, depois até o rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. O Egito submeteu ou transformou em aliados do Império todos os povos do Oriente Médio até o leste da África. Aí começou a decadência, o Baixo Império. O Império foi invadido várias vezes, até que... 525 a.C., o Egito é conquistado pelos persas e perde a independência. A partir daí, o Egito é atacado por todos os lados. Logo depois da conquista pelos persas, que vieram daqui, onde hoje fica o Irã, o Egito foi conquistado por Alexandre Magno. Alexandre veio da Macedônia, que ficava nos Balcãs. E em seguida caiu sob o poder dos romanos, que vieram da atual Itália. Você já viu que o Egito era uma monarquia e que o poder do faraó era absoluto. Os egípcios adoravam o sol, o rio Nilo e o faraó, como se ele fosse o sol fantasiado de gente. Para governar, o faraó contava com os sacerdotes, os funcionários do governo e os escribas. Os escribas eram muito importantes porque controlavam as obras e a produção agrícola. E ainda mais importante, calculavam os impostos. A sociedade egípcia era como uma pirâmide dividida em camadas. Cada camada era chamada de casta. A casta determinava o que a pessoa ia ser desde o nascimento até a morte. O filho do nobre era nobre. O filho do artesão tinha que ser artesão e assim por diante. No topo da pirâmide ficava o faraó. Em seguida, os escribas, os nobres e os altos sacerdotes. Abaixo, os sacerdotes menores, oficiais e comandantes do exército. No quarto patamar, artesãos qualificados. Na base, trabalhadores braçais não qualificados e camponeses. A maioria da população estava aqui, na base da pirâmide. Sustentavam as outras castas com impostos. Mas os egípcios não usavam dinheiro. Os pagamentos eram feitos em espécie, ou seja, cereais, frutos ou outras coisas que produzissem. Uma civilização e tanto, porque eles também sabiam cuidar dos vivos. A medicina egípcia era tão avançada que os gregos diziam que eles eram os mais saudáveis de todos os homens. Saudáveis e, eu diria, bonitos. Olhe só essa maquiagem. Maninha, valeu a pena dar duro o ano inteiro para fazer essa viagem. Vou ter 1000 coisas para mostrar para os meus alunos. Os egípcios eram grandes escultores. Veja essa esfinge. E as meninas vão vibrar quando souberem que 5.000 anos atrás eles já se maquiavam. Os egípcios adoravam se pintar e pintar os seus mortos. A maquiagem é um hábito popular que permanece até hoje.